Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que leremos no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. A partir do verso 1, nos ensina a palavra do Senhor. Fez o que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Nós vimos esses dias a Igreja Maranata. Foi feito um convite e uma mensagem foi anunciada para todo mundo numa solenidade chamada Trombetas e Festas, onde não estávamos proclamando uma religião, mas estamos falando de uma verdade acerca do mundo de hoje, dos acontecimentos, das coisas que nos deixam perplexos, que estão à nossa volta. E o livro que nós lemos aqui do profeta Abacuque, ele está tendo uma visão, e ele está tendo uma visão dos nossos dias. E ele estava apavorado com aquilo que ele via. E ele diz então a Deus, ele fala ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. E nós estamos vendo hoje no nosso mundo, no mundo que vivemos, essa profecia se cumprindo. A violência preocupa a todos. É uma realidade do mundo em que nós vivemos. E tem uma violência que é muito clara para nós, que é a violência de você ver alguém ser espancado, alguém ser roubado, alguém perder a vida. Isso tudo espanta, e nós temos essa preocupação também. Mas tem outros tipos de violência, e que o homem às vezes não percebe. E nós temos uma bênção que Deus nos tem dado, de podermos ter uma escola que se preocupa com os nossos filhos, para que eles sejam educados, para que eles sejam bem formados, mas antes de tudo para que eles não sofram nenhum tipo de violência. Porque tem uma violência que muitas vezes os pais não percebem. Porque a mente das crianças está sendo continuamente agredida. Às vezes de uma maneira quase imperceptível. É num desenho animado, é num joguinho eletrônico, mas muito também na escola. O profeta Abacuque, ele estava vendo os nossos dias e ele estava assustado com tudo que ele via. Até quando, Deus? Até quando Deus vai permitir isso? Isso que está acontecendo. E nós vemos hoje nas escolas as crianças, na sua pureza, sendo muitas vezes agredidas, porque há hoje uma campanha nas escolas para que Deus seja tirado, não só das escolas, mas que Deus seja tirado das mentes e dos corações dos nossos filhos. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado.
E a Bíblia diz que nos últimos dias, o homem estaria caminhando para uma incredulidade. Jesus disse bem assim: quando o Filho do Homem voltar, quer dizer, quando Jesus voltar, porventura ele encontrará fé na terra? Então nós vemos hoje uma preocupação, e a Bíblia fala que esse tempo final seria conhecido também como o tempo dos falsos mestres. São mestres, mas são falsos mestres. Porque muitas vezes é ensinado que a cultura e a fé não podem andar juntas, porque são antagônicas. E isso é uma grande mentira. Você tem grandes cientistas, grandes homens, vou citar um só aqui, que influenciou tanto o mundo que vivemos, os maiores cientistas do mundo, Isaac Newton, e muita gente conhece o que ele escreveu sobre física e em diversas outras áreas, mas pouca gente sabe que ele escreveu mais sobre a palavra de Deus do que sobre qualquer outra coisa. Mas hoje é uma preocupação. Há pouco tempo eu vi uma matéria onde era relatado que no estado brasileiro, em Pernambuco, o Ministério Público tinha tomado uma providência porque os alunos, no recreio, espontaneamente, estavam se reunindo para orar. E então o Ministério Público entrou com uma ação para que fosse proibido, numa escola pública, que as crianças pudessem orar no recreio. Então, há uma violência para afastar o homem de Deus, para afastar a criança da sua pureza. E o profeta, quando ele olha para o mundo, e ele vai falar em outros versículos, ele vai dizer de um mundo sem governo. Ele cita na profecia o homem que não aceita o governo. Ele cita os lares, porque ele vê os lares em grande aflição, e o reflexo disso, dessa violência, está dentro das casas, está dentro dos lares. É pai contra filho, filho contra pai, é a incredulidade, é o homem sem temor de Deus, é o homem sem esperança, é o homem vivendo aquilo que a Bíblia diz que o homem viveria: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E às vezes tem até religião. O homem às vezes tem até religião, mas ele não tem uma experiência com Deus. É uma fé aparente, é uma fé religiosa, mas não há temor de Deus. E o profeta, ele estava assustado com o que ele via, dizia: Deus, até quando? Deus vai permitir isso? Deus vai permitir esta violência, essa injustiça? Então, o mal está triunfando, o adversário está triunfando. E então, o Senhor vai falar com o profeta, e ele está dizendo algo como se Deus não vai fazer nada. Deus está alheio aos acontecimentos. Deus não está vendo o que está acontecendo. E Deus vai dizer para ele uma coisa: Deus é Senhor da história. Há uma salvação preparada para o homem. Há um livramento para o homem. Há um versículo bíblico que é repetido em Romanos e que Lutero ficou maravilhado, Martim Lutero, quando encontrou esse versículo, que é: o justo viverá pela fé. Mas esse versículo, a primeira vez que ele é mencionado é aqui no Velho Testamento, em Abacuque. Quem fala primeiro disso é Abacuque. E sabe quando Abacuque fala disso? Quando Deus fala com ele: peraí, Abacuque, você precisa de escutar, você precisa de me ouvir, eu quero falar com você. Você vai se colocar na fortaleza e eu vou falar com você. É isso que está faltando no mundo, e é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando para nós, e a Escola Eduardo Dodge representa muito isso. Nós estamos buscando um ensino de qualidade,
é verdade. Que os nossos filhos sejam bem instruídos em toda a ciência humana, em todo o conhecimento humano do que há de mais moderno. Mas que isso não tire a fé do coração deles. Que isso não os afaste de Deus. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o homem despreza a Deus, ele despreza o verdadeiro conhecimento. E o Senhor começa a dizer para o profeta que, olha, eu estou vendo todas as coisas, eu sou Senhor de todas as coisas, há um livramento preparado. Eu preparei um livramento. Você quer um livramento? Você vai se colocar na fortaleza e eu vou falar com você. E aí ele vai dizer depois ao Senhor, ele vai dizer sobre o homem: eis que a sua alma incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. E nós não estamos hoje aqui, a escola Eduardo Dodge não é uma escola exclusiva para alunos da Igreja Maranata. Não é essa a nossa preocupação. Mas a escola Eduardo Dodge é uma escola que tem uma preocupação de que a ciência não destrua a fé nos corações. Mas que muito pelo contrário, que os pais e que os filhos possam reconhecer que a maior riqueza que o homem tem, o maior tesouro que o homem pode encontrar, é ter Jesus na sua vida, é temer a Deus, é você estar dentro de uma casa e na sua casa ter paz. Ensinar aos filhos os valores bíblicos. Ensinar ao filho aquilo que são verdades que Deus estabeleceu para o homem. A família, ela foi criada por Deus. E é uma dádiva de Deus. E que coisa maravilhosa, é um lar onde tem temor de Deus. Hoje no mundo é muito comum um filho ver um pai contando uma piada, né? Piada às vezes até imoral. Mas é difícil para um filho ver um pai orando, ver uma mãe orando, ver um pai abrindo a palavra de Deus. Mas isso é uma bênção que traz paz para a nossa casa, para a nossa vida. A Bíblia ensina os filhos a honrar o pai e a mãe. E que coisa maravilhosa! É um filho que honra os seus pais, não é só enquanto é criança, não, mas adulto. Vivendo já de forma independente, mas honrando os seus pais, que é o ensino bíblico. São valores que a sociedade está desprezando, e são esses valores que está destruindo a nossa sociedade. E o homem diz: mas por que tanta violência? Porque tiraram Deus das escolas, tiraram Deus dos lares, tiraram Deus dos corações. É por isso que o mundo está dessa maneira. E é por isso que o profeta, ele estava diante de Deus, dizendo: mas Deus não está vendo. Eu estou gritando, eu estou clamando, violência, violência. Até quando? E o mundo está assim. E o mundo clama por paz, né? O que nós mais vemos falar hoje é de paz, paz. Mas o que você vê é guerra. São rumores de guerra, como as crianças cantaram aqui. É a paz que o homem busca no mundo, mas é a paz que falta dentro de casa. É a paz que o pai não tem com o filho, que a mãe não tem com o pai, com o esposo. A paz que não tem dentro de casa e que o homem quer que tenha do lado de fora de casa. A crise que o mundo vive é, antes de tudo, o resultado de uma crise de fé, de afastamento de Deus. O homem abandonou a Deus. Muitos pais têm vergonha de erguer a voz e orar, de carregar uma Bíblia, de abrir a Bíblia para o filho. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tem um escape.
O escape é para quem? Deus deu ao homem livre-arbítrio. O escape é para quem quer o escape. E os meios estão aí. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E eu já disse aqui, vou repetir. Nós tivemos esse evento, Trombetas e Festas, mostrando para o mundo os acontecimentos proféticos e mostrando que Deus falou acerca desses acontecimentos, mas que tudo aponta para um acontecimento maior, que é a vinda do Senhor Jesus. Jesus voltará. Ele não mentiu. E essa é uma promessa dele. Jesus não é um mentiroso. Essa é uma promessa dele. Que ele virá buscar um povo, uma igreja, não é uma denominação religiosa, mas uma igreja que ele vem buscar. E então o profeta, o Senhor ensina a ele essa verdade, ele descobre essa verdade. Ele diz: olha, os lares, que aqui são chamados de tendas, que era o que tinha na época do profeta, a aflição nos lares. O mundo, o homem, não aceita governo. Não aceita governo por quê? Porque o pai deixou de ser uma autoridade dentro de casa, a mãe deixou de ser uma autoridade, o professor deixou de ser uma autoridade. Eu fui visitar uma professora minha, do tempo de ginásio, e era uma professora muito austera, muito brava, mas excelente professora, extraordinária. Mas aluno com ela tinha de andar muito certinho. E eu fui na casa dela fazer uma visita, porque a filha dela tinha se convertido. Eu tive a oportunidade de ir lá, já faz bastante tempo, e eu falava com ela bem assim: olha, a senhora quando olhava para a gente, ela tinha os olhos claros, eu disse assim: o olho da senhora parece que fuzilava a gente assim, acendia, seu olho acendia, e a gente, assim, a senhora está dando aula ainda? E na ocasião, ela disse bem assim: não, eu sou apaixonada pela cátedra, mas eu parei de dar aula. Eu disse: por que a senhora parou? É assim: porque eu não consigo dar. Os alunos não deixam eu dar aula. E ela me falou isso, ela disse assim: e você não tem o que fazer. É assim, porque antigamente, no tempo que você era garoto, a gente dizia assim: ó, você só entra na escola amanhã com seu pai. Você chegava aqui, o aluno chegava de cabeça baixa, o pai chegava envergonhado pelo acontecimento. É assim, e havia uma solução. É assim, mas hoje eu descobri que o problema não está na falta de autoridade do professor, o problema não está na escola, o problema está na casa. É assim, porque se você chama o pai e o aluno, e o pai chega e diz: meu filho, você fez isso? Ele vira para o pai e diz: cala a boca, não me enche não. Assim, o que você vai fazer? Ele não respeita o pai, ele não respeita a mãe, por que ele vai respeitar o professor? E é isso que a gente vê no mundo de hoje. A autoridade não existe, porque não existe em casa. Os filhos olham para o pai, acham ele um bobão, a mãe uma bobona, não sabe nada, sabido é ele. Não aprenderam a honrar pai, não aprenderam a honrar mãe, porque não reconhecem a primeira autoridade que o homem precisa conhecer, que é a autoridade de Deus. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. Muitas vezes as pessoas falam: Senhor Jesus, mas Ele é o Senhor da sua vida. Isso é a fé. A fé é isso. A fé não é uma religião. Religião tem aí, quase todo mundo tem uma religião. Mas a fé é o conhecimento de Deus. É uma experiência com Deus. É saber que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele fala comigo e que Ele quer se revelar a mim e que eu preciso de ter, não é uma religião, mas eu preciso de conhecer Jesus. Eu preciso de andar com Ele, viver com Ele, sentir a presença dEle, viver aquilo que Ele prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu vou adiante delas, porque Ele é o Senhor. O salmista, né? Todo mundo gosta muito do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo quer esse nada me faltará,
Mas antes de tudo ele diz que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o pastor que quer cuidar de você, mas você precisa saber que antes de tudo Ele é o Senhor da nossa vida. O profeta Abacuque, ele fala aqui acerca de uma verdade no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele fala disso, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Você tem isso na sua vida? Temor de Deus. Você ouviu a palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Eu não vim aqui fazer um discurso para você. Mas o temor do Senhor é isso. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. O mundo, ele tem uma forma de vida. Mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este, não se conforme com esse mundo. Não tome a forma deste mundo. Não viva conforme esse mundo está vivendo. Ele está dizendo, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus. Deus falando comigo. Que bondade, que amor, que misericórdia. Deus não se esqueceu de mim. A bênção de Deus está diante de você. A palavra de Deus diz assim, está diante do homem a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhei a bênção para que vivas. Escolha a bênção. E nós estamos escolhendo a bênção. Ouvi a tua palavra e temi. E aí ele continua no versículo bíblico, ele vai falar qual é a consequência de ouvir a palavra de Deus e de temer ao Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Deus tem tido misericórdia de nós. Essa escola tem muito pai e muita mãe que colocou o filho aqui procurando um bom ensino no aspecto educacional, cultural, mas tem gente orando por essa escola. Tem gente orando para que aqui seja um lugar onde conhecimento, mas que isso não seja sinônimo de uma agressão, de uma violência que as afaste de Deus, mas muito pelo contrário, que eles possam permanecer no temor do Senhor, e que amanhã, se Jesus não vier antes, ao formarem os seus lares, que o lar deles possa ter a paz que o mundo não tem, porque Deus está realizando uma grande obra nesses últimos dias. E o profeta que começa o livro assustado com tudo que ele viu na visão da violência, da falta de paz nos lares, dos lares sendo destruídos, do homem sem governo, do homem que não aceita autoridade. Quando ele termina o livro, as últimas palavras dele, no início era de revolta, como se Deus não se importasse, como se Deus não estivesse vendo. Mas quando ele termina o livro, ele termina dizendo, todavia eu me alegrarei, no capítulo 3, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O livro ele fala, viva, Senhor, a tua obra. Deus avivou a obra no coração dele. Deus falou com ele, Deus se revelou a ele, e Deus mostrou para ele, olha, você pode crer em Deus, você pode confiar em mim. Há um escape que Deus preparou para os que creem. Aonde a fé não é só uma religião que o homem tem, mas aonde a fé é uma comunhão com o Senhor Jesus, é conhecer o Salvador, é saber que Ele está vivo, é saber que Ele está dirigindo a minha vida, e apesar de toda a violência que atinge os lares, que atingem as escolas, que atinge a sociedade, apesar do homem sem governo,
nós não somos um povo sem governo, porque Jesus está governando a nossa vida. Jesus está governando o seu povo, a sua igreja. Nós não somos um povo com medo daquilo que está acontecendo nos lares, porque há temor de Deus, e esse temor de Deus e a valorização da palavra de Deus, do ensino do Senhor, estão trazendo paz para a nossa casa, estão fazendo bem aos nossos filhos. E nós estamos aqui hoje com o nosso coração cheio de gratidão, não dizendo violência, Senhor, até quando? Senhor, violência, nós estamos vendo, nós estamos alheios aos acontecimentos, às guerras, às pestes, tudo isso é profético, mas nós estamos orando dizendo, bendito o teu nome, Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo isso aconteça, Senhor, eu tenho um motivo para me alegrar. Eu vou me alegrar na tua salvação. A salvação que está na minha vida, a salvação que está na minha família, a salvação que está na minha casa, porque a salvação, ela é muito abrangente, ela é vida eterna, mas ela é 100 vezes mais nesta vida e vida eterna. E nós estamos hoje aqui para agradecermos ao Senhor por este ano, mas por esta grande salvação e por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos de termos um lugar onde sabemos que há uma preocupação com o ensino, mas há uma preocupação que os nossos filhos não sofram violência e nem agressão através de um pseudo-ensino, de uma cultura que não é cultura, mas uma cultura que se opõe à fé e procura destruir a fé. Mas o que nós queremos aqui é que haja cultura, ensino, estudo, mas que a fé e o temor de Deus sejam preservados no coração dos nossos filhos. Amém? Vamos entoar um louvor ao Senhor.